Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma atividade do curso de especialização em computação aplicada à educação. E a gente vem discutindo atualmente o tópico de inteligência artificial na educação. E aqui do meu lado é o professor Leonardo Marques. Ele é professor do Centro de Educação da Universidade Federal do Alagoas e também está participando aqui do evento de inteligência artificial na educação da Unesco, que está sendo organizado em Paris. E aí eu queria, primeira coisa, perguntar para o professor Leonardo quais que são as suas impressões com relação ao evento em si, por que a inteligência artificial vem se tornando aí um dos carros-chefes da Unesco, discutindo, tentando transformar a educação por meio da tecnologia e o que você tem feito nesse contexto. Bem, Seiji, eu acho que o evento está sendo bem interessante porque ele tem uma estrutura diferente das estruturas mais acadêmicas que a gente está acostumado, né? Então ele traz bastante de tentar pensar as implicações práticas em termos de políticas públicas, de como a educação pode impactar, né? Como a inteligência artificial pode impactar na educação. É interessante porque ele traz também perspectiva de partes diferentes do mundo, que a gente geralmente não tem contato, muita coisa da Ásia, do Oriente Médio, e aí o que é que concretamente está tentando ser implementado nesses países, como é que eles estão imaginando que a inteligência artificial vai impactar. E uma das palestras marcou muito porque foi a fala de uma professora envolvida em definição de política pública na África, e ela defendendo de que países que estão em desenvolvimento não precisam necessariamente esperar sanar as deficiências que tem de base, né, de acesso à internet, de formação de professor, para começar a pensar no que é que os países já desenvolvidos estão vislumbrando de futuro e de uso da tecnologia, né, como no caso o uso da inteligência artificial. Até porque senão a gente nunca se iguala, né? A gente sempre vai estar atrás, 2 passos atrás, 3 passos atrás, porque a gente primeiro quer garantir a base antes de começar a pensar, uma vez que essa base estiver implementada, como ela já está sendo usada em outros lugares. Então agora a gente tem que se antecipar para saber as potencialidades reais. Uma vez que a gente tiver dado o suficiente para fazer inferências com base, né, e usar a inteligência artificial para ajudar a tomar a decisão, personalizar a instrução, otimizar o uso de recurso, né? Então isso tem que correr em paralelo, tanto fundamentar, pavimentar a base, como já pensar nas aplicações uma vez que essa base estiver pavimentada. O professor Leonardo, ele é psicólogo, né, graduado com mestrado e doutorado em psicologia, e está participando de um evento de inteligência artificial na educação, né? E aí, Leonardo, para você, como é que está sendo essa vivência com tecnologia, discussão sobre tecnologia, porque muitos dos nossos alunos são professores de história, são gestores, são pessoas de empresas que estão trabalhando com tecnologia, e muitas vezes eles ficam na dúvida, né? Será que eu devo entrar nessa seara da tecnologia? Quais são os desafios? Então eu queria saber um pouquinho da sua perspectiva como psicólogo, atuando com tecnologia. O que você consegue fazer, o que você não consegue, quais são os desafios que precisam ser superados para que você consiga se inserir na área? Eu acho que, sem dúvida, tem que tentar se inserir, né? Mesmo para um uso mais básico, né, de usar a internet para entregar material, usar, como a gente já usa o PowerPoint para preparar, apresentar, mas tem que dar o passo seguinte, e sem medo, porque está tendo um movimento. Parte das discussões até aqui no Congresso, aqui na Unesco, estão sendo nesse sentido, de que precisa se levar os conceitos gerais, as possibilidades de uso da inteligência artificial para o público na ponta, que vai utilizar de forma geral, né? E me pareceu que foi algo que apareceu em mais de uma fala, em mais de um momento, essa noção de que precisa se facilitar essa conversa do técnico, da pessoa especializada que vai implementar o algoritmo, inteligência artificial, com as demandas, né, de política pública, e efetivamente até a ponta lá do eventual uso por um professor, né?
E aí é interessante porque estão começando a ser pensados agora, tem essas guidelines gerais de como é que usa, quais são as possibilidades, né, de uma forma mais acessível. Então é preciso sim, sem dúvida, vai ter cada vez mais material. Isso é um movimento que acontece também desde lógica de programação, né, de empoderar a própria pessoa da ponta, não dependendo tanto de um conhecimento técnico, mas é preciso entender as potencialidades do uso de cada tecnologia. E uma pergunta que sempre surge, né? A tecnologia ajuda mesmo as pessoas a aprender? Ela tem um papel? Ou será que, por exemplo, nos desafios brasileiros, a gente tem que parar para esquecer a tecnologia e começar a pensar em outras coisas, ao invés de usar a tecnologia no contexto, né? Então, eu queria a sua opinião sobre: funciona? Não funciona? Se funciona, como é que a gente consegue disseminar esse conhecimento sobre o uso da tecnologia em sala de aula? Eu acho que funciona. Eu acho que as pesquisas têm mostrado que funciona quando bem aplicada, quando bem planejado, né? A mesma coisa, jogos para a área de motivação. Você tem que ter muita clareza do que é que você quer fazer e motivar. Se você, às vezes, fundamenta e implementa bem o componente de engajamento, de motivação, ele engaja e motiva, mas não ensina. Mas, em geral, porque você não estruturou bem a parte instrucional também. Quando isso é bem feito, de forma casada e bem planejada, as coisas funcionam. Até porque, em termos de processo, né, de aprendizagem, a tecnologia ela vai propiciar formas de interação que já acontecem, né? Então, você, na interação social, por exemplo, você interagindo que a gente vai aprender, e a tecnologia, se bem utilizada, pode só ampliar ou amplificar a forma como você consegue entrar em contato com mais gente, com mais tempo, pessoas que estão mais distantes. Então, eu acho que funciona. Um caso em particular, por exemplo, pensando no Brasil, o governo está implementando uma forma de conseguir aulas à distância para regiões que que são difícil acesso. Então, aí só na parte de conseguir ter acesso a material didático e capital humano de professor bem qualificado chegando em todas as partes, né? Já é um caminho. Outros é de facilitar a avaliação, né? Aumentar o tempo expandir o tempo que o professor consegue se dedicar a planejamento e menos a ficar corrigindo provas. Então tem várias aplicações com muito potencial, né? Com relação à sua experiência, né? Eu escuto muitas vezes algumas pessoas dizerem que a tecnologia ela funciona muito bem para a área de exatas, né? Mas e para outras áreas? Será que por uma área mais humanas, história, geografia, literacia, será que a tecnologia traz algum benefício? Você tem alguma evidência sobre isso? Dentro da área, né, de uso da tecnologia para a educação, a minha área de especialização é em aquisição de leitura, né? Basicamente, inclusive com um público que não é usual de se pensar o uso da tecnologia, que são crianças que estão na fase bem inicial de aquisição da leitura. Então, aprender as habilidades básicas lá de que as letras têm sons, as sílabas representam sons, podem ser recombinadas, que a gente chama de habilidades básicas, pré-requisitos básicos para a aquisição da leitura. E tem anos aí, pelo menos desde a década de 80, no Brasil, bem fundamentado, do uso de tecnologia ou de planejamento para ensino direto, né, instrução direta dessas habilidades. Então você avalia, vê qual a dificuldade específica e depois, né, apresenta treinos bem pontuais, bem divididos e bem planejados de como é que ensina, com resultados muito bons. E mais recentemente, agora, pegando esse componente não só instrucional e juntando com aspectos mais de gamificação, né, para não só garantir que a criança aprenda o básico necessário para depois desenvolver uma leitura com compreensão, como antes planejando essas interações, esse método instrucional, de forma que se torne mais interessante para a criança, né? E tornando menos com formato de pesquisa acadêmica e mais próximo de jogos e tal, para que essa aprendizagem aconteça de forma mais fluida, né? Então tem sim.
Então você como psicólogo, você acha que a sua formação contribuiu para o desenvolvimento de melhores tecnologias, tecnologias mais eficazes? Sim, eu acho que diferentes áreas podem contribuir, né? As dificuldades da educação são grandes demais para uma área só, né? Então, a educação já é uma área que ela é de base interdisciplinar, né? A formação de professor, apesar de ter uma base comum, tem todas essas especialidades quando você chega na licenciatura, e eu acho que diferentes áreas podem contribuir muito, né? Então, voltando para a aquisição da leitura, tem alguns estudos muito importantes e necessários para os professores conhecerem, que vem lá da área da fonoaudiologia, né, sobre o processamento de linguagem, que auxilia a consciência fonológica, que auxilia a entender o processo básico, né, como é que isso se estrutura no desenvolvimento da criança, quais são as bases que ela precisa ter para eventualmente aprender a ler e escrever. A psicologia da educação, a psicologia experimental, que avalia processos de aprendizagem básicos, né, contribuem, a psicologia cognitiva, tem alguns aspectos relacionados à afetividade, que outras áreas da psicologia, da relação professor-aluno, contribuem. Então, assim, o interessante é que tem que se ter... você de diferentes áreas conseguem contribuir para esse processo, e é só se permitir a pensar um pouco fora da caixa de como eu posso usar a tecnologia para facilitar, né, a ideia de resolver algum problema. Existe alguma dificuldade que às vezes a tecnologia pode te ajudar a resolver, e se você não tiver aberto para procurar como isso pode acontecer, aí você vai ficar um pouco estagnado, né? E mais uma coisa, a gente está num evento discutindo sobre inteligência artificial no contexto da educação e da sociedade. Como é que a inteligência artificial está atualmente direcionando o seu trabalho como pesquisador e como pensador em educação? Mais recentemente, ainda investindo agora na área de aquisição de leitura, um trabalho que a gente está vislumbrando, aí ainda está na base, iniciando, mas que a gente vislumbra que a inteligência artificial pode ajudar muito, é ajudar a pensar formas mais automatizadas de personalização do caminho de aprendizagem da criança, né? Então, a gente está pensando em formas de modelar, algumas teorias em particular modelam quais são as habilidades básicas, qual é a ordem, quais são os pré-requisitos e tal, mas mesmo quando isso é definido, a forma como cada criança aprende, ou as sílabas específicas, por exemplo, as dificuldades são sempre particulares. E aí, na sala de aula, um professor bem treinado consegue identificar isso e atacar esse problema de frente, né, logo de forma bem específica. E a maioria dos programas, os que estão disponíveis hoje, ainda dependem muito de uma personalização ainda muito generalista. Né? Então, a gente ainda classifica um pouco os perfis, os padrões de dificuldade, e tem muita dificuldade para realmente preparar uma forma de ensino realmente particularizada. E aí a inteligência artificial, a gente está com alguns trabalhos nesse sentido, de conseguir identificar bem pela própria interação da criança com o sistema, né, de ensino, quais são as dificuldades específicas daquela criança, né, e aí juntando dificuldades em diferentes áreas eu compor tarefas de ensino que ao mesmo tempo estão já ensinando mais de uma dificuldade que é muito particular daquela criança. Então é um pouco esse o caminho. Perfeito. Então gostaria de agradecer ao professor Leonardo Marques por essa conversa aqui com a gente, compartilhar os conhecimentos dele. E eu espero que você, nosso aluno, tenha percebido que, independente da sua área de formação, a área de inteligência artificial na educação, a área de tecnologia na educação, ela precisa muito da sua contribuição, da sua perspectiva, de diferentes formas de pensar, para que ela cresça de maneira coerente, que realmente atinja os alunos, os professores e a sociedade, porque sem essa integração a gente fica meio perneta, né? Então tem muita dificuldade. Então o professor Léo aqui é um exemplo que pode ser espelhado e seguido por todos para que a gente consiga construir
tecnologias melhores, mais eficazes para a aprendizagem. Então, muito obrigado, Léo. Quer dar alguma última mensagem para os nossos alunos? Não, somente agradecer e incentivar todos que realmente sigam nesse caminho, aproveitem e se apropriem das ferramentas, da tecnologia e tentem entender muito os princípios básicos, né? Lembrar que via tecnologia você vai conseguir, às vezes, implementar a tarefa ou a forma de instrução que você já está acostumado a pensar, né? Então, não ficar esperando que chegue no seu formato, mas você se apropriar daquela tecnologia para que você, aí sim, contribua da sua forma particular, no sentido de melhorar os processos de aprendizagem e de desenvolvimento das crianças, né? Perfeito. Muito obrigado. Até mais, pessoal.